Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos trabalhar sobre o assunto de número fatorial e equação fatorial. Então, se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! O fatorial de um número natural n, representado pelo símbolo n e exclamação, lê-se n fatorial ou fatorial de n. Esse símbolo que você aprendeu na língua portuguesa é chamado de exclamação. Porém, aqui na matemática, esse símbolo representa fatorial. O que é o fatorial, professor Tony? O fatorial é uma multiplicação na ordem decrescente, com exceção de 0 e 1. Então, 0 fatorial sempre será igual a 1. E 1 fatorial também 1. Agora, a partir do 2 fatorial, eu vou fazer a multiplicação na ordem decrescente. Então, fatorial de 2 é 2 vezes 1. Você poderia até perguntar, professor Tony, mas por que o fatorial, já que é uma multiplicação na ordem decrescente, não vai até o 0? Porque se for até o número 0, todas as multiplicações, o resultado seria 0. Então, nesse caso aqui, fatorial de 2 é 2 vezes 1, que é 2. O fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. O fatorial de 4, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. Fatorial de 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que fazendo essa multiplicação, isso é igual a 120. E assim sucessivamente, que podemos representar pela letra n um número qualquer. Um outro fator importante nos estudos de fatorial é em relação à reta real. Na reta real você aprendeu que o número que fica no centro é 0 e se movimenta para a direita 0, 1, 2. Para a esquerda, menos 1, menos 2. Então vamos lá. Você aprendeu na reta real que o número que fica no centro é o 0. Se movimentar para a direita, ordem crescente, 1, 2. E assim sucessivamente. Se movimentar para a esquerda, ordem decrescente, menos 1, menos 2 e assim sucessivamente. O mesmo ocorre quando envolve incógnitas. Por exemplo, se aqui no centro era 0, na incógnita vai ser representado por n, x ou qualquer uma outra letra. Se o movimento for para a direita é ordem crescente, então vai ser n mais 1, n mais 2 e assim sucessivamente. Para a esquerda, ordem decrescente, n menos 1, n menos 2 e assim sucessivamente. Exemplo 1. Eu tenho aqui, calcule 5 fatorial. Você aprendeu na explicação que o fatorial é uma multiplicação na ordem decrescente. E se é na ordem decrescente, eu vou multiplicar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E esse resultado vai ser igual a 120. Agora no exemplo 2, eu tenho 6 fatorial dividido por 4 fatorial. Como é que faz isso aqui, professor Tony? 6 vezes 5 vezes 4. Eu vou parar aqui porque na divisão, como eu tenho o mesmo valor lá no denominador, na parte de baixo, eu posso cortar e diminuir o meu cálculo. Então, eu posso cortar aqui 4 fatorial com 4 fatorial, já que são semelhantes. E sobrou o quê? 6 vezes 5. E 6 vezes 5 é igual a 30. Professor Tony, olhando esse exemplo 3, eu tive uma ideia. Qual foi a sua ideia? Eu posso somar 12 mais 13? Não, não pode somar 12 fatorial mais 13 fatorial. Precisa transformar o fatorial numa multiplicação na ordem decrescente. Então, olha bem, nessa questão posso ganhar tempo. Eu vou manter o 12 fatorial mais e vou transformar o 13 até chegar ao 12. Então vai ficar mais 13 vezes 12 fatorial sobre 12 fatorial. Deixei todos em um mesmo fatorial, em cima e embaixo. Professor Tony, agora eu posso cortar tudo? Pode, mas tenham muito cuidado nesse tipo de questão. Porque na realidade, quando você divide o 12 fatorial por 12 fatorial, o resultado vai ser 1. Então, muito cuidado nesse tipo de questão, porque quando você divide um número por ele mesmo, o resultado é 1. Então aqui, qual seria a forma mais correta
organizando o cálculo matemático? Seria fazer fator comum em evidência, porém vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então o que é que a gente faz? Corta todos e coloca o número 1 aqui, só para lembrar que como foi divisão, dá igual a 1. E aí vou organizar meu cálculo aqui embaixo. Vai ficar 1 mais 13, porque 13 vezes 1 dá 13, e o denominador sendo 1 não vai interferir em nada. 13 mais 1, 14. Essa é a resposta. Claro, e você deveria estar olhando para mim agora e pensando, professor Tony, eu não gostei dessa maneira. Tem uma outra forma? Tem a forma do fator comum. Vou te mostrar como é. E aí você escolhe qual a melhor maneira de responder. Então, fazendo pelo fator comum, eu tenho aqui 12 fatorial mais 13 vezes 12 fatorial dividido por 12 fatorial. Vou fazer o fator comum aqui. Quem é o fator comum? O fator comum é o 12. Então, 12 fatorial, coloca aí na evidência, parêntese, 1, porque 12 fatorial vezes 1 vai dar 12 fatorial, mais 13 fatorial que está faltando, porque o 12 já está aqui, ó, ele já é o fator comum. Isso dividido por 12. E aí, claro, divisão, né? De cima com o de baixo semelhante, o que é que se faz? Você já aprendeu? Corta. Sobrou o quê? 1 mais 13, que é igual a 14, e aí chegamos no mesmo resultado. Aí você escolhe, ou essa maneira, ou essa outra. No exemplo 4, eu tenho uma equação fatorial, mas há um detalhe nessa equação fatorial. Aqui veio o símbolo do fatorial e aqui não veio o símbolo do fatorial. O que fazer, professor Tony? Simples, eu preciso voltar à propriedade, ou seja, transformar esse 24 em um número fatorial. E como é que eu descubro? Peraí, então pensa comigo. O fatorial de 2 é quanto? 2 vezes 1, 2. O fatorial de 3 é quanto? 3 vezes 2 vezes 1, 6. O fatorial de 4? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Ah, professor Tony, entendi. Isso quer dizer que o fatorial de 4 é igual a 24? Sim. Então, posso transformar esse 24 em um número fatorial que é representado pelo número 4 fatorial, porque o 4 fatorial é igual a 24. A partir de agora, é só cortar o símbolo fatorial de um lado e no outro. O que foi que sobrou? 3x mais 1 igual a 4. E aí vou resolver uma equação do primeiro grau simples. Passando 1 para lá, você já aprendeu que se ele está positivo, vai negativo. Então, 4 menos 1 dá igual a 3x é igual a 3. Se está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 3 dividido por 3, que é igual a 1. Talvez você não esteja assim confiando bem nessa resposta. Como, professor Tony, saber que realmente essa resposta é a correta? Pega esse valor de x e substitui lá no início da questão. No lugar do x, eu vou colocar 1. 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. Quanto é o 4 fatorial? 4 fatorial você já aprendeu. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Resposta correta. No exemplo 5, vamos simplificar esse número binomial. Professor, como é que resolve o fatorial com as letras? Lembra da reta numérica? Então, nesse caso, eu preciso transformar todos em um único fatorial. Qual o menor fatorial de todos? O menor fatorial é o n menos 1. Então, vou ter que transformar o n mais 1 até chegar no n menos 1. n mais 1, n menos 1. Cheguei nele e paro. Quando para, coloca o símbolo sobre... Repete tudo embaixo. n mais 1, n menos 1. Lembra da dica? O que é semelhante em cima e embaixo eu posso cortar. Então, posso cortar aqui, ó, n menos 1 com n menos 1. Lembrando que sobra 1, porém, não vai influenciar em nada esse número 1 aqui, porque eu só tenho multiplicação. E aqui eu posso cortar o n mais 1 com n mais 1. O que foi que sobrou? Apenas n. Essa é a resposta. Lembrando da reta real, o centro vai ser x, se movimento para a direita vai ser x mais 1, x mais 2, x mais 3. Se movimento para a esquerda, x menos 1, x menos 2. E você aprendeu o quê? Fatorial, multiplicação na ordem decrescente, do maior para o menor, nesse sentido, da direita para a esquerda. Eu preciso transformar todos em um único fatorial. Então, vou ter que movimentar do maior para chegar até o menor. Então, vai ser do x mais 1 para chegar até o x menos 1. Então, a movimentação na ordem decrescente vai ficar x mais 1 vezes x menos 1. E vou parar aqui, colocar o símbolo, porque eu tenho um semelhante lá no divisor, na parte de baixo. Isso tudo igual a 72. Você aprendeu que quando for semelhante em cima e embaixo, posso cortar os fatoriais.
E aí sobrou o quê? X mais 1 vezes x igual a 72. Posso fazer essa multiplicação distributiva, né? O famoso chuveirinho. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 1, x. E passando 72 para cá, ele vem negativo, porque é uma equação do segundo grau. E aí na equação do segundo grau, você pode fazer delta, Bhaskara, ou usar a soma e o produto. Pela soma, você vai pegar o valor de x1 mais o x2 e no produto você vai multiplicar essas duas raízes. Então na soma vai ter que resultar o número que está aqui junto do x aqui, né, que no caso é o b, e no produto vai ter que resultar no valor de c, que é o menos 72. Provavelmente vai dar 8 menos 9, porque vai dar um número negativo e quando vem para cá ele altera o sinal. E 8 vezes menos 9 dá igual a menos 72. Então temos aqui o valor de b e o valor de c, que representa a soma e o produto. Então o resultado de x1, x2, x1 vai ser igual a 8 e x2 menos 9. Porém, menos 9 não pode ser um número fatorial, porque o número fatorial é um número que tem que ser maior ou igual a zero, pertencente apenas ao conjunto dos números naturais. Então, resposta correta, 8. Solução dessa equação, 8. Primeira questão, letra B. Eu tenho aqui agora uma equação fatorial e observe que o x fatorial é maior que o x menos 2. Então, vou ter que movimentar do maior para o menor nessa ordem aqui. Então, vai ficar x vezes x menos 1 vezes x menos 2, para deixar semelhante em cima e embaixo, como você aprendeu, para cortar. Então, fiz a organização, agora eu posso cortar o x menos 2 fatorial com x menos 2 fatorial e já posso fazer distributiva aqui. X vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 1, x. Com a equação de segundo grau, já posso organizar também, passando 30 para cá, ele vem negativo. Eu tenho a equação do segundo grau. Resolvendo essa equação do segundo grau pelo método da soma e produto, vou ter que procurar dois números que somando dê esse resultado aqui e que multiplicando resulte em 30. Observando o sinal, lembrando que o sinal daqui sempre vai mudar, né? Vai ser sempre o sinal contrário. Então, nesse caso, se eu pegar o 6 menos o 5, vai dar 1. E quando vem para cá, ele altera o sinal. Atende a condição. Se multiplicar 6 vezes menos 5, vai ter que resultar nesse valor de 6. 6 vezes menos 5, menos 30. Observe que consegui deixar pela condição. Então, qual o valor de x1, x2? x1, 6 e x2, menos 5. Porém, você aprendeu que não existe fatorial de número negativo. Então, qual é a resposta? Solução 6. Você poderia estar perguntando agora, professor Tony, eu não gosto muito da soma e produto, eu posso usar a equação com Bhaskara? Fique à vontade. Escolha a melhor forma de resolver as questões. Um abraço.